O deputado José Pacheco do Chega visitou o Porto do Topo, onde verificou que se mantêm as dificuldades denunciadas pela população há mais de um ano. Inclusive situações que tinham sido abordadas com o Governo em sede de negociações para o Orçamento de 2023 para serem corrigidas durante este ano, tendo sido incluídas no próprio Orçamento como a requalificação da estrada de acesso ao Porto. Segundo o deputado, foram alocados no orçamento para 2023 18 milhões de euros para esta obra que não teve seguimento. A visita a São Jorge enquadra-se nas várias visitas a várias ilhas que temos feito, numa política de proximidade, de estarmos perto das pessoas a ouvir as preocupações deles. Aqui especificamente ao Topo, porque já que tínhamos estado cá há mais de um ano, tínhamos assinalado aqui em conversa com o presidente desta bonita vila, tínhamos visto que aqui no Porto havia uma série de coisas por fazer. Ficamos satisfeitos, algumas bastante simples, como a marcação do chão fica feito, a grua já funciona. No entanto, em conversação com o negócio e que fez parte do último orçamento, nós tínhamos falado e tínhamos acordado com o Governo Regional a reconstrução, requalificação desta estrada de acesso ao Porto. A verdade é que um ano depois a estrada continua por se fazer, a estrada continua mais ou menos no mesmo estado. Ou seja, há aqui uma falta de compromisso da parte do Governo Regional com um parceiro, que neste caso o Chega, em que não cumpri, foi colocado no orçamento 18 milhões de euros para isso. A sinalética aqui do Porto está por fazer e nem sequer existe um projeto de água e luz aqui para este Porto. Ou seja, as coisas vão-se fazendo quase sem se notar, ou seja, quase sem se fazer, para não ser mauzinho e dizer que realmente não se faz. E só prometer. Aliás, este governo vai ficar conhecido pelo governo dos estudos prévios. Nem sequer é o estudo da obra, é um estudo do estudo. Esta não é a forma de governar os Açores, não é a forma que o Chega se sinta confortável, e o Chega sente-se muito insatisfeito com esta falta de compromisso e de cumprir, nem que fosse uma parte, e como diz aqui a população, nem que fosse fazer metade da estrada e bem feita, e no próximo orçamento iríamos fazer outra metade e concluir. É que nem isto, há apenas obras de cosmética e isto não é razoável, não é o que nós defendemos, não é isto que as populações querem. E se nós não sabemos ouvir as pessoas, se não sabemos ser a voz das pessoas, não damos cá a fazer nada. Da parte do Chega, fazemos um esforço muito grande para merecer cá estar. José Pacheco denunciou ainda outras situações que tem detectado na ilha de São Jorge. Além da perda demográfica, da falta de mão de obra, da perda de poder de compra, dos jovens que saem para estudar e já não regressam por falta de oportunidades, os cuidados necessários para com os idosos, há ainda a falta de habitação que já não é uma prioridade, é uma urgência. É transversal a todas as ilhas, umas mais, outras menos. A perca de demografia tem trazido alguns problemas a todas as ilhas e São Jorge não é exceção. A falta de mão de obra, ou a perca de poder de compra, os jovens que vão-se embora e não voltam, a falta de habitação, o cuidado que temos que ter com os nossos idosos. E aqui o Topo, ao que parece, tem havido uma certa polémica com o centro de noite, mas nem vou entrar por aí. Isso tem sido comum. A habitação passou já a não ser uma prioridade, passou a ser uma urgência. O Chega, da sua parte, tem feito ainda no último plenário, apresentamos uma proposta com urgência. Os partidos que compõem a Assembleia acharam por bem que não era urgente, que podia muito bem ir para a Comissão e ser debatido. Não é a nossa lógica, não é a nossa visão. Um jovem não se fixa na sua terra se não tiver uma casa para morar. Para ter uma casa para morar tem que ter as condições. Atenção, nós não estamos a pedir casas de graça. Nem ninguém nos pedir casas de graça, tirando os RSI, querem ter casas de graça e mais qualquer coisa e um automóvel à porta. Não é isso. As pessoas que trabalham, as pessoas de bem, as pessoas que eu represento, estas pessoas pedem uma casa que possam pagar. E neste momento um jovem não consegue pagar uma casa, mais barata que ela seja, porque os bancos simplesmente não emprestam o dinheiro e o Estado, que tem também a obrigação de facilitar, ser um facilitador deste processo, às vezes só dificulta com tanta burocracia, com tanta taxa e taxinha e com uma falta concreta de projetos que possam mesmo dizer aos jovens, sim senhor, eu todos os dias,
todos os dias o Governo Regional a dizer que está a fazer casas. A minha pergunta é, quantas são, onde é que elas estão e quantas foram para a classe média? Porque aquilo que nós sabemos é que são zero. No sentido de dar voz às necessidades e dificuldades sentidas pelos açorianos, José Pacheco recorda que o Chega tem apostado numa política de proximidade, deixando um alerta na ocasião. Eu quero dizer aqui aos jorgenses que, apesar de ser um único deputado, enfim, tem que me desdobrar, mas sabem que podem contar comigo para defender a vossa ilha. Na Assembleia Regional, sempre que me chegar algo de São Jorge, e já chegou, aliás, esse Porto é um exemplo disto, eu darei voz às pessoas. Podem contar enquanto Deus me ajudar e eu tiver força para isso e é toda uma equipa que eu tenho, que não é muito grande, mas que é muito trabalhadora, podem contar connosco. Esta coisa de ir para a Assembleia Regional, passar a ser deputado dos Açores e esquecer as nossas ilhas, é um erro, e é um erro que vão pagar muito caro nas próximas eleições. José Pacheco em visita ao Porto do Topo.